Está escrito para nós assim, Mateus 16, a partir do 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: E siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos. Então recompensará cada um de acordo com o que tem. Vamos ler mais uma vez o 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos. Então recompensará cada um de acordo com o que tem feito, segundo as suas obras. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, estamos presentes neste lugar, sabendo que o Senhor quer ministrar a tua palavra, por isso nos encontramos aqui. Fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. E você diz: sente, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, aqui presente, eu quero que nessa noite você seja ministrada, você seja ministrado, você seja alimentado pela palavra de Deus. E você sendo alimentado, você seja renovado, como está escrito na palavra de Deus. Porque quando nós somos ministrados, a Bíblia diz que a nossa mente é transformada. A única forma de a mente ser transformada é quando a palavra de Deus entra nela, entra no nosso coração. E aí acontece o que a Bíblia diz, que nós não nos conformamos com o mundo, mas transformamos o mundo pela renovação da nossa mente. Então nessa noite a sua mente certamente será transformada pelo poder da palavra de Deus. Hoje o culto é Conselho de Crente. E todas as vezes que nós estamos aqui no culto Conselho de Crente, Deus ele dá um conselho, coloca no meu coração um conselho para a amada igreja. E aí você recebe o conselho de crente para ser renovada, para ser transformada, para ser alimentada, para ser confrontada, para ser fortalecido. E o conselho de crente nessa noite que Deus pôs no meu coração foi: não dê ouvidos a quem ainda não se converteu ao propósito de Deus. Então o conselho de crente nessa noite para nossa vida é: não dê ouvidos para quem ainda não se converteu ao propósito de Deus. Irmãos, isso é muito importante,
você sair daqui sendo ministrado com essa palavra. Você não deve dar ouvidos a quem ainda não se converteu ao propósito de Deus. Por quê? Porque quando nós damos ouvidos para quem nos converteu, para quem não converteu ainda ao propósito de Deus, temos uma tendência a perder as bênçãos que Deus tem para nós. Mas pelo fato de nós darmos ouvidos para quem não se converteu, passamos a viver um padrão em que não estamos qualificados, preparados para receber de Deus, para receber daquilo que Deus projetou na nossa vida. Vocês estão entendendo? Olhe para cá para você entender. Quando Deus ele vai criar um homem, ele vai criar para um propósito. Quando Deus ele traz você à existência, ele trouxe você para um propósito. E esse propósito sempre será para a glória e louvor do nome dele. Sempre será para que você venha viver a sua vida conforme a palavra dele, a vontade dele. E vivendo, no final da sua vida, todos vão dizer glória a Deus pela vida do nosso irmão Antônio. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Oséias. Glória a Deus pela nossa vida da nossa irmã Sueli. Glória a Deus pela vida. Por quê? Porque quando nós vivemos para a glória de Deus, irmãos, quando nós vivemos para exaltar a Deus, nós vivemos uma vida a qual fomos criados. E eu quero que nessa noite você entenda que essa palavra que Deus pôs no meu coração é uma palavra poderosa, uma palavra que traz um despertamento, uma palavra que traz vida. Veja que nós encontramos na Bíblia, em Lucas capítulo 10, 38, que Jesus, ele é, a Bíblia não diz, o Criador de todas as coisas. Sendo ele Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é aquele que merece toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Ele é aquele que nos fez para ele, e nós vivemos por ele. E a Bíblia nos diz no capítulo 10 de Lucas 38, que Jesus, ele estava viajando, e seguia uma viagem ali, para o propósito ao qual ele veio na terra. E é nos contado que ele vai até a casa de Marta. A casa de quem? Agora, a Bíblia nos diz que quando Jesus entra na casa de Marta, eu quero que você não venha perder de vista que eu não devo dar ouvidos a quem ainda não se converteu ao propósito ao qual foi criado. Eu não posso dar ouvidos. O conselho de crente que eu fui na igreja hoje, e o pastor ficou ali batendo na tecla para que entrasse na minha mente, no meu coração, e eu fosse transformada, e não viesse fazer com que o mundo me transformasse, mas que eu viesse transformar o mundo. É que eu não posso deixar que os meus ouvidos estejam abertos para que pessoas que não se converteu ainda ao propósito de Deus venham me direcionar nesse mundo. Não dê ouvidos para quem não se converteu ao propósito de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai. Quem é Jesus? O Criador, o sustentador, o provedor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. É nos contado que ele está aqui na terra porque ele veio cumprir o propósito, ele veio cumprir a vontade do Pai, e ele sabia perfeitamente o que veio fazer. E pessoas assim sabem viver neste mundo e glorificar o Pai. Cristo é o modelo para nós. E eu quero que você entenda que Jesus estava ali na aldeia aonde morava Marta e Maria. E Jesus entra na casa de Marta. E a Bíblia nos diz que ao entrar na casa de Marta, a sua irmã Maria estava lá. E aonde ela estava, irmão?
É nos contado que Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava aos pés daquele que criou os céus, a terra, aquele que criou todas as coisas e criou também Maria. E Maria agora estava ali aos pés de Jesus. E nós sabemos que quando Jesus estava ali trazendo para ela palavras de vida, trazendo luz, trazendo sabedoria, porque Ele era a própria sabedoria, trazendo ali a paz que excede todo entendimento através das suas palavras, aquecendo o coração dela. Ela estava sendo ministrada e ela estava começando a entender claramente o propósito da sua existência. A Bíblia nos diz, irmão, que neste cenário, aos pés de Jesus, é nos contado que Marta, ela vai chamar Jesus e dizer: Mestre, o Senhor não fica incomodado se porventura Maria sair dessa posição que ela está e vir se ocupar comigo nas atividades ao qual nós temos para fazer? Então, o propósito de Marta era que Maria viesse sair do lugar daquilo ao qual ela nasceu, do ambiente onde ela foi criada para estar, foi projetada para viver aos pés de Jesus, para viver agitado com muitas coisas. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ao chamar Maria e falando para Jesus, Jesus vai repreender a Marta. Amado, veja, Jesus estava ali e Marta estava agitada de um lado para o outro, e ela estava vendo Maria vivendo o propósito ao qual foi criada. E com certeza, antes, eu penso, de falar com Jesus, ela provavelmente deve ter falado com Maria. Como estão entendendo? Provavelmente, eu creio que ela dá uma disfarçada e fala: vem aqui rapidinho, Maria. Maria, deixa Jesus lá. Deixa Jesus. Enquanto eu lavo os pratos, tu varre a casa. Enquanto tu varre a casa, depois eu vou para a cozinha. Depois tu vai no mercado comprar as coisas para casa. Veja, com certeza ela chamou, eu penso. Então, ela não teve ali êxito. Ela não teve sucesso. Quem não teve sucesso? Se você está aqui no culto, quem não teve sucesso? Marta não teve sucesso em tirar Maria dos pés de Jesus. Não dê ouvidos a quem ainda não se converteu ao propósito de Deus. Antes de você nascer, antes de você existir, Deus pensou em você adorando Jesus em espírito e em verdade. Antes de existir todas as coisas, estava o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus criou você. Cristo criou você para isso. Meu Deus! Mas tem pessoas que ainda não se converteu a isso, e de alguma forma vai tentar contra a tua mente, contra o teu coração, contra você, para que você venha priorizar as coisas secundárias, para que você venha abrir o teu coração para outras coisas, e quando na verdade você deve pensar: eu nasci para estar aos pés de Jesus. Quantos estão aqui, irmãos? Irmãos, eu quero que você entenda, porque quantas Martas já conseguiu tirar pessoas dos pés de Jesus?
Quantas Martas, irmão? Quantos homens têm tirado as mulheres da presença de Jesus? Porque acredita que aquela mulher nasceu para mim somente. Irmãos, quantas pessoas têm levado pessoas a sair dos pés de Jesus onde deveria estar, para receber vida, para receber paz, para receber alegria, para receber esperança, para realmente ter sentido a sua vida aos pés de Jesus, mas porque não se converteu, quer fazer com que outras pessoas não vivam, não quer que outras pessoas desfrutem, não quer que outras pessoas venham aproveitar a melhor parte da sua vida, que está aos pés de Jesus. Quantas pessoas, irmão, quantas Martas têm tirado pessoas da igreja? Oh, meu irmão. Mas bem-aventurado é você, irmão. Bem-aventurado é você, irmão, irmã. Bem-aventurado é você que entende que o pastor ainda não chegou e nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou. Está na presença de Jesus, adorando, servindo, levando um povo a entender que a sua vida só tem sentido quando você escolhe a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, irmão. Ô irmão, quantas pessoas agitadas com as coisas secundárias. Tu vai? Ah, não vou não. É mesmo, vamos não. Aí senta. Ah, vou pegar um negócio ali. Ah, vou fazer uma coisa aqui. E ali passou aquele momento que era de Jesus, agitado. Quando na verdade era esse momento que ia trazer vida, ia trazer esperança, ia trazer cura, ia trazer ali a certeza: eu estou vivendo para a glória de Deus. Quando eu adoro, quando eu beijo, quando eu me prostro diante dele, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu ouço cantar a respeito dele, é para isso que eu nasci, é para isso que Deus pensou quando o mundo não tinha ninguém. Então, irmãos, o que é que Jesus estava tentando transmitir para Maria? Jesus começa com uma, para que possa incendiar a todos. Jesus queria colocar no coração de Maria e de Marta: aprenda a amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, todo o seu entendimento. Procura entregar a sua vida em devoção a Ele. Irmão, quantas pessoas não têm amado a Deus, irmão? Quantas pessoas têm acreditado que Deus tem se agradado da sua vida porque diz: eu amo Deus sim. Quando nós olhamos na palavra, irmão, em João capítulo 14, versículo 15, Jesus vai dizer assim, ó: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Em outras palavras se você me ama, você vive o meu propósito. Mas se olharmos, dirão: eu amo ao Senhor sim. Mas o Senhor está dizendo: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se você me ama, certamente você vai viver o propósito ao qual você foi chamado, qual você foi criado. Então aqueles que guardam os meus mandamentos, estes são os que me amam. Para Jesus, aqueles que amam a Ele são aqueles que guardam os seus mandamentos. Veja que, se nós colocarmos aqueles que me amam, é aqueles que vivem os meus propósitos.
Irmãos, não dê ouvidos para quem ainda não se converteu ao propósito de Deus. Marta entendeu que não deveria dar ouvidos à sua irmã. Mas é irmã, mas ela não se converteu ainda. É meu esposo, mas não se converteu ainda. É minha mãe, mas não se converteu ainda. É meu filho, mas não se converteu ainda. Porque pessoas que são convertidas são pessoas que desejam viver um propósito. E o propósito é escolher estar na melhor parte, que é os pés de Jesus. É adorando a Jesus, é vivendo para Jesus, é abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, o que tenho eu na terra que eu possa desejar mais do que a tua presença, Senhor. Irmãos, eu disse no início aqui, eu disse que quando você vem para um ambiente como esse, o desejo do coração de Deus é que você ouça a palavra e seja alimentada pela palavra de Deus. Jesus disse para Marta que ela estava agitada e disse para Maria: você escolheu a melhor parte. Eu estou falando de Marta e Maria para nós chegarmos agora no capítulo qual nós estamos embasados, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do 21. Quando você vive para o propósito de Deus, você terá certamente um futuro glorioso. Diga para o seu irmão: quando você vive o propósito que Deus tem para a tua vida, você terá um futuro glorioso. Você crê nisso, irmão? Irmão, quando nós falamos assim, eu creio. Quando nós falamos assim, eu acredito, a nossa vida muda, irmão. Quando eu acreditei que Jesus Cristo era o meu único e suficiente Salvador, a minha vida foi transformada. Porque quando eu acreditei, saiu dele poder sobre mim e me deu força para vencer o mundo que propagava tudo que minha carne desejava, que o meu coração caído desejava. Pelo fato de eu colocar a minha confiança e crer em Cristo, veio sobre mim poder, e eu consegui romper. Então quando você fala, irmão, eu creio que se eu viver o propósito de Deus, se eu viver o propósito que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para os meus, eu terei um futuro glorioso. Mas isso não significa que a caminhada será gloriosa. Não significa que o caminhar do processo até viver o futuro que Deus tem para a tua vida será fácil, será bom, será confortável. Tudo que Deus quer é que você não venha dar ouvidos a quem não se converteu, aquilo que Deus te chamou para viver. Porque se você não dar ouvidos a essas pessoas, certamente você vai viver coisas grandes. Você vai aprender no meio da tormenta, você vai aprender no meio da tempestade, você vai aprender no meio da abundância, você vai aprender no momento da escassez, você vai aprender no momento do luto, no momento da prova, no momento da dor. Todavia você tem uma certeza e uma esperança. As coisas do momento não me definem. As coisas atuais que estão diante de mim não é aquilo que eu espero aquilo que a palavra de Deus diz para mim. Ô irmão, pessoas que não se converteu, irmão, a esse entendimento, eles vão de qualquer maneira dizer para você: irmão, eu não sei não, irmão, não sei não, irmão, eu tô assim, porque eu tenho prova, eu tenho luta. Quando nós chegamos no capítulo 21, está escrito para nós dessa forma: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário explicar, e era necessário. E Jesus estava trazendo ao coração dos seus discípulos maturidade. Eu quero que vocês aprendam o que eu vou transmitir para vocês, mas não quero que vocês fiquem preocupados, desesperados,
como se Deus perdeu o controle. Eu estou explicando para vocês, para que gere em vocês a compreensão que o meu Pai está no controle. Ele já sabe o que vai fazer. Ele já tem tudo definido para a glória e louvor do nome dEle, através da minha vida. E é essa compreensão que Deus quer que você tenha, que Jesus tinha. Jesus começou a explicar e a dizer para aqueles seus discípulos: é necessário. O que era necessário? Jesus vai dizer para nós: que Ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Irmão, quando você começa a compartilhar para as pessoas que a vida cristã não é só flores, que você vai ter momentos que você vai olhar, não vai ter uma moeda na carteira, mas mesmo assim você continua acreditando que Deus está no controle, que vai chegar um momento que pessoas vão virar as costas, pessoas vão desfazer, vão tratar você como alguém, mas é necessário. Você orou, multiplicou pães, você orou, pessoas foram curadas, pessoas viveram bênçãos, portas de emprego foram restauradas, viveram tudo, viveram provisão, viveram cuidado, viveram amor, viveram os milagres. Mas Jesus falou: é necessário que eu vou para Jerusalém e sofro. Irmão, as ações externas não podem mudar o que você acredita, que Deus está no controle da tua vida. Por isso existem pessoas, irmão, que perdem o foco. Pessoas deixam de viver a vontade de chegar aqui e começar a adorar, a expressar, a se alegrar, a dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, eu não olho as circunstâncias, eu não olho a quantidade. Eu sei que Deus me chamou para dizer para você que você deve desejar viver o propósito dEle, porque quando você vive o propósito dEle, você tem a certeza de futuro glorioso que Ele tem para a tua vida. Irmãos, Jesus começou a dizer para aqueles seus discípulos: foi bom, não foi, quando eu andei sobre as águas e vocês viram? E você também, Pedro. Foi bom quando eu multipliquei pães, não foi, Pedro? Foi bom quando eu dei uma ordem para a tempestade, foi bom. Foi bom quando eu ressuscitei, não foi? Foi bom quando eu enviei vocês e sinais aconteceram. Mas é necessário que eu sofra. Irmão, se você não buscar a mente de Cristo, você não vai viver o evangelho que glorifica a Deus. Porque no primeiro momento de adversidade, você deixa a melhor parte, porque deu ouvidos para quem não era convertido. E Jesus começou a dizer: é necessário que eu sofra na mão daqueles ao qual tem um conhecimento, mas não tem um amor de Deus no seu coração. E é nos contado que Jesus tinha convicção: eu serei morto, mas eu ressuscitarei no último. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Agora, quando nós chegamos no versículo 22, é nos contado que o conselho de crente nessa noite é o quê? Quem vai dizer? Quem vai lembrar? O conselho de crente nessa noite vai sair daqui com esse conselho martelando na cabeça: não dê ouvidos a quem não se converteu ao propósito de Deus. Antes de chegar à van, é necessário que andemos de ônibus. Antes que chegue o carro para mim, é necessário que eu ande de moto. Antes que chegue a moto, é necessário que eu ande a pé. É necessário que antes que venha a casa própria, eu fique de aluguel 5, 6, 7, 8 anos. Antes que venha um casamento tão glorioso, é necessário que eu ande só servindo as coisas de Deus, como está escrito. É necessário que antes que venha a exaltação, venha a humilhação.
É necessário que antes que venha a honra de Deus sobre cada ministério que aqui está, venha o desprezo. É necessário, irmão. E se você não tiver maturidade para viver isso, você acha que Deus esqueceu de você. Mas fulano vive, ciclano vive. Mas é necessário que eu passe pelo processo ao qual Deus tem para a minha vida. E se você dá ouvidos a terceiro, você não vive o que Deus tem para você. A Bíblia nos diz que no 22, então Pedro, chamando-o à parte, lembra de Marta? Por isso que eu estou dizendo que, chamando-o à parte, Maria, nós estamos vendo aqui que, então Pedro, chamando a parte quem, irmão? Chamando quem à parte? Chamando quem? Chamando Jesus, em particular, separado. Porque pessoas que ainda não se converteu, não conseguem entender que é necessário certas coisas. Pessoas que ainda não se converteu, irmão, tem dificuldade de compreender certas coisas, e vai te oferecer, vai propagar, vai trazer você para o entendimento daquilo que ele acredita, ao qual não é a vontade de Deus para você, porque ele ainda não está convertido, ela ainda não está convertida. Aí você abre o seu coração, e ali você vai sendo ministrado por aquilo que não é a vontade de Deus. Pedro não era convertido ainda. Pedro não conseguiria entender a dimensão do que Jesus estava dizendo, que era necessário. Pedro agora começa a dizer para Jesus: não, mestre. Eu penso, começou a repreendê-lo: Senhor, não, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. É onde você abre o seu coração. Ela quer meu bem, ele quer meu bem, é verdade mesmo. Irmãos, quem não se converteu ao propósito de Deus, nunca vai conseguir conduzir você para viver um futuro glorioso na presença de Deus. Quantas pessoas, irmão, deram ouvido a Pedro? Quantas pessoas têm dado ouvido a Marta? Quantas igrejas, irmão, o desejo do coração do pastor é que venha e cresça na graça e no conhecimento daquilo que Deus quer para a vida de cada discípulo. Mas encontra Pedro, encontra Marta, e ali o coração deles são mais abertos do que a palavra do pastor. O pastor que está na mão de Cristo, trazendo vida para a igreja, está dizendo: irmão, é necessário que nós passamos por um momento, e esse momento é para gerar em nós uma convicção, uma maturidade, para gerar em nós, irmão, experiências, para nós começarmos a pensar, quando alguém chegar até nós sabermos instruí-los, nós podemos dizer: meu irmão, é necessário, aconteceu comigo, e foi muito bom, quando não era do meu jeito, como não era como aconteceu da forma como eu queria, porque eu entendi. Hoje eu estou vivendo um tempo glorioso, porque não foi conforme a minha vontade. Aquele tempo que eu passei só, aquele tempo que eu passei desempregado, aquele tempo que eu passei na escassez, aquele tempo que eu passei em certo lugar, aquele tempo que eu passei foi para entender a vontade de Deus. Mas Pedro, que não era convertido ainda, tentou persuadir a Jesus a desistir de ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos religiosos, e depois morrer, e depois ressuscitar. Mas Jesus, que tinha no coração um propósito, Jesus que tinha no coração a convicção, como aquele que veio fazer a vontade do Pai, vai dizer para Pedro, no versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Essa deve ser a postura de quem está focado
para trás de mim, Satanás. Eu sei que na presença de Deus há abundância de alegria, de paz, de amor. Na presença de Deus que eu sou renovado de glória em glória. É na presença de Deus que eu chego quebrada, desanimada e saio pulando. Eu saio sapateando, eu saio glorificando, porque na presença de Deus flui poder para mim. Para trás de mim, Satanás, que prioriza todas as outras coisas, está disponível para tudo e não para as coisas de Deus. Irmão, todas as vezes que você vê pessoas tentando te tirar, irmão, de estar aos pés de Jesus, como estava Maria, lá está Satanás trabalhando na vida de Marta. Lá está Satanás trabalhando na vida de Pedro, de uma forma indireta que você não consegue ver Satanás, porque Satanás, ele sabe que você foi criado para estar exclusivamente, para ser de propriedade exclusiva de Deus. Porque quando você foi criado, esse foi o propósito. Deus pensando em você aos pés de Cristo e adorando e se entregando e dizendo: Senhor, não tem um lugar melhor que eu possa estar do que no centro da tua vontade. Todas as vezes que você buscar viver isso, Satanás vai levantar alguma Marta, vai levantar algum Pedro ainda que não foi crente, que não foi ainda convertido. Mas Jesus estava ali para dizer para ele: você, Pedro, não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas coisas do homem. E agora, irmão, Jesus vai dizer assim para nós, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá em glória. Pois o Filho do Homem virá em glória. Em glória. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Jesus estava dizendo aqui agora que ele ia sofrer sim, que ele iria morrer sim, mas ele disse para os seus discípulos: vocês que vão viver para mim adorar, para mim servir, vocês vão ver eu voltar em glória. Porque Deus tem um futuro glorioso para aqueles que vivem para a sua glória, e não somente para as coisas dos homens. Jesus foi claro para dizer para os discípulos: esse momento que eu vou passar agora não é comparado com a glória que está por vir. Então nessa noite, irmão, se Jesus desse ouvido para Pedro, ele não tinha qualquer expectativa de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, para recompensar. Eu quero que você entenda dessa forma. Se ele desse ouvido para Pedro, ele estava dando ouvido para quem? Se ele estivesse dando ouvidos para Pedro, ele estava dando ouvido para quem? Todas as vezes, irmão, que você pensa que alguém não é fulano, é ciclano, lá está o diabo tentando lançar o seu dardo inflamado no teu coração, para que você não viva o propósito de Deus. Por isso, nesse momento, irmão, você sai daqui com esse conselho de crente. Qual é o conselho de crente? Não dê seus ouvidos a quem ainda não se converteu ao propósito de Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor? Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai,